pessoal da Casa de Acolhida que me ouve aqui. Todo mundo, eu creio que já me conhece, eu sou a Priscila, psicóloga, e todo mês venho aqui para conversar com vocês a respeito de algum tema importante, né? Antes da gente começar a falar do tema, eu sempre, como todas as vezes, né, peço para que aquelas pessoas que ainda não se inscrevem, né, que nas redes sociais, que a Casa de Acolhida está, Facebook, Instagram, que possam se inscrever, que possam curtir, que possam comentar, compartilhar. Isso é muito importante para o engajamento, inclusive, né, dos conteúdos que nós fazemos aqui com tanto carinho para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que eu nunca trouxe aqui, talvez seja a primeira vez, assim, o tema mesmo em si. Nós vamos falar sobre luto. Eu sempre digo, tá até meio maçante quando eu falo isso, mas é verdade. O que eu trago aqui é sempre uma ideia, uma pequena reflexão, porque quase todos os temas eles são complexos e profundos. Então, a gente em 15 minutos não consegue falar tudo que gostaria e que poderia, né? Mas assim, vamos começar a falar um pouco do que seria luto. Todo mundo fala essa palavra, todo mundo conhece, sabe o que é luto, né? Nós sabemos, né, como seres humanos, que a gente sempre passa por um processo de aceitação de perdas nas nossas vidas, né? Não só perdas por morte, né? Morte do corpo, né? Enfim, por morte natural do corpo da gente, mas por outras perdas também, né? Às vezes a gente perde um emprego, às vezes a gente termina um relacionamento, às vezes a gente vive uma situação onde os filhos vão embora de casa por terem casado ou por estarem indo estudar, enfim. São muitos os momentos que a gente vive perdas. Aliás, a vida é isso aí, né, gente? É perdas e ganhos o tempo todo. É esse equilíbrio entre aquilo que a gente vai perdendo e aquilo que a gente vai ganhando, né? Então, assim, o luto, né, ele é algo importante, faz parte, né? É um componente essencial nessas fases do luto, é um componente essencial nesse processo de aceitação das perdas, né? E é muito interessante a gente pensar, antes de falar sobre o luto mesmo, o quanto nós, seres humanos, a gente tem uma ideia, né? Mas é uma ideia que parece muito distante de nós, da nossa própria finitude, consciência da nossa própria finitude. De fato, nós somos seres finitos, seres mortais. Vamos morrer, né? A gente sabe disso, mas é como se a gente, de alguma maneira, não internalizasse isso de forma a pensar a vida com isso. A gente sabe, talvez muito racionalmente, mas claro que quando a gente perde alguém, a gente tem mais consciência disso. Mas da própria morte é algo muito difícil, né, de pensar. E me parece que, costumeiramente, ninguém está muito pronto para esse momento do morrer, né, da morte. As pessoas, quando perdem alguém, né, um ente querido principalmente, elas vivem choros, elas vivem arrependimentos, elas vivem muitos sentimentos em relação a essa perda, né? Desespero, depressão, né? E essas reações são reações esperadas, são normais, inclusive necessárias para que essa pessoa tenha contato mesmo, coloque a mão ali na ferida da perda de um ente querido, né? Provavelmente, né, seria muito mais branda a aceitação se a gente conseguisse passar por essas fases de um modo mais tranquilo, né? Mas de verdade eu acho que nenhum de nós, né, nenhum, assim, 100% das pessoas não está preparado, né? Essa preparação, né, que a gente fala para perder alguém que a gente ama muito, né? E assim como outras questões que eu já trouxe aqui para vocês, o luto, ele também é envolvido por um certo tabu, né? Sabe aquela coisa de que quando a gente fala, por exemplo, sobre... a gente não pode falar muito sobre suicídio, porque isso pode aumentar a taxa de suicídio. E a gente fala que é o contrário. Quanto mais a gente se conscientiza de uma situação, menos a gente tende a repetir aquilo. E falar sobre luto é falar sobre morte. E algumas pessoas têm um tabu sobre falar sobre morte. É um pouco essa fantasia de que isso não vai acontecer comigo, isso está distante de mim, eu estou chamando a morte, né? A gente tem um pouco essa ilusão, essa fantasia, né? E isso é um tabu ainda, né? Para falar nesse assunto. Mas, de fato, vamos definir o que é o luto, né? Então, o luto, ele é um processo. Processo é alguma coisa que tem um começo,
um meio e provavelmente um fim, né? A partir do quê? Da perda, né? Perda por morte de uma pessoa querida, né? E como eu falei, essa sensação de luto, ela surge também em outros contextos, né? Quando a gente perde um vínculo afetivo, perde um emprego, ou uma experiência que a gente já está acostumado a realizar, a gente não tem mais aquela experiência, então a gente acaba vivendo um luto, ou a perda de um trabalho, né? Então, o que acontece com uma pessoa enlutada? Ela se recolhe, porque ela passa por uma trajetória emocional muito complexa, não é algo muito simples de viver, né? Assim, após essa perda, né? Então, assim, durante esse tempo desse processo do luto, né, é muito comum que a pessoa provavelmente se sinta muito triste, né, que ela tenha crises de choro, que ela se recuse a sair de casa, né, que ela se recolha muito mais do que normalmente a vida dela acontece, né? E ela pode perder o interesse das atividades que antes ela amava fazer. Então, esse é um processo que é normal se esperar num processo de luto, né? E também ela pode viver naquele momento algumas outras emoções, alguns outros afetos, né? Como, por exemplo, culpa, frustração, irritabilidade, desânimo, angústia, quadros depressivos, medo, desespero, tudo isso pode ser vivido também pela pessoa que perde alguém, né? Então, como eu falei, é muito necessário que essa pessoa que está num processo de luto, que perdeu alguém, ela retome o contato com o mundo exterior. Né? Então, assim, é preciso passar pelo processo de luto para que ela consiga retomar a vida dela, né? Do trabalho, dos projetos pessoais, a vida social. Então, é preciso dizer que cada pessoa passa pelo processo de luto de forma única e exclusiva, mas ela precisa passar por esse processo de luto mesmo, não adianta, né, a gente vai falar das fases, dos estágios do luto, mas não adianta negar esse processo e tentar ficar bem, porque provavelmente a coisa vai ficar pior. Né? E é claro que depende da personalidade de cada pessoa, depende das experiências de vida de cada pessoa, de como ela tem o gerenciamento das próprias emoções e também da relação que ela tinha com aquela pessoa que se foi. Né? Mas independente de tudo isso que a gente falou, o que a gente pensa sempre que seria um processo saudável é a superação de um luto. Né? Isso não quer dizer que a gente, pro resto da vida, por exemplo, não vai sentir saudade, não vai sentir tristeza, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele primeiro momento, logo em seguida da perda de alguém, que a pessoa precisa passar por um processo de luto, né? Então, assim, existia uma pessoa, né? Ela era uma psiquiatra suíça, que ela chamava Elisabeth Kubler-Ross. Isso em 1926. Ela foi uma das primeiras pessoas, né, da área da saúde mental a falar sobre alguns estágios, né? 5 estágios do luto, né? Então ela se dedicou na carreira dela a estudar as reações de pacientes terminais, aqueles principalmente acamados por câncer, né? Ela ouvia essas pessoas e começou a entender, a estudar algumas coisas, né? E depois da morte deles e dos seus entes queridos, como é que eles vivenciavam aquele processo. Então ela definiu 5 fases do luto, né? Que não são lineares. Não é que a pessoa vai viver necessariamente daquela forma, mas provavelmente ela vai passar por esses 5 estágios, né? Então eu vou comentar com vocês cada uma desses estágios, né? Desses pontos que cada pessoa passa no processo de enlutamento, né? Assim, ela fala também, né, que não só aquele que vive junto com o ente querido que se vai, né, que está passando por um processo de luto, por perda de um ente querido, mas a própria pessoa em estado terminal, ela também passa por um processo de luto até aceitar a condição dela de que está na iminência de um cenário de morte. Né? Então, a primeira fase do luto que ela fala é a negação. Primeira fase provavelmente esperado quando alguém morre, né? Assim, eu perdi alguém, um ente querido, a primeira fase provavelmente é a fase da negação, né? Então, o que que é? A gente ouve a notícia de que alguém morreu, então é muito difícil a gente aceitar de imediato, é como se a gente não conseguisse acreditar naquilo, então a gente fica negando o tempo todo, né? Num primeiro momento, num segundo momento, isso pode durar, inclusive, dias e meses. A gente vê a pessoa sendo, por exemplo, enterrada, cremada, seja o que for, mas a gente continua negando
a morte concreta daquela pessoa, né, de um ente querido. Então a gente não acredita e nem tenta acreditar na possibilidade de ter perdido um ente querido. Então isso é um processo psicológico, um processo de negação. Então rejeita a própria realidade, né? A realidade imposta é negada num pensamento da pessoa. Então é impossível que aquela pessoa tenha morrido para aquele ente querido, né? Então, assim, o que é isso, se a gente for parar para pensar? De alguma maneira, o psiquismo, ele faz isso para proteger um pouco, né, a verdade doída, inconveniente. É tanto sofrimento que o psiquismo age como um processo de negação para a pessoa dar conta daquilo, né? Porque senão a pessoa, de repente, pode até se desestruturar psicologicamente, né? Muitas vezes, vocês já viram pessoas que se desestruturam completamente, né? Às vezes até surtam, né? Dependendo de tipo de morte, de quem é o ente querido. Então, isso é um jeito do psiquismo proteger, né? Então, assim, esse estágio da negação, ele pode durar minutos, dias ou semanas, como eu falei, né? Então, é muito comum nessa fase da negação que a pessoa enlutada procure isolamento social, distanciamento de tudo que lembra aquela pessoa que partiu, né? A segunda fase que a gente fala do luto é a raiva. Gente, Priscila, que maluquice. Existe isso? Existe. A pessoa tem sentimentos de raiva, de angústia, de desespero, de medo, de culpa. Tudo isso se manifesta na pessoa que está vivendo um processo de enlutamento. Esse turbilhão de sentimentos fica rondando a mente dessa pessoa, fazendo a pessoa ter condutas estranhas, desagradáveis, ríspidas, né? E aí, quando alguém tenta trazer essa pessoa para a realidade, ela reage com mais, ela fica reativa demais, ela reage com mais agressividade, ela ainda muito incapaz de aceitar aquela perda, né? Mas aí ela está mais raivosa com aquela situação. Então, às vezes tem perguntas assim, por que ele foi me deixar? Por que ela foi morrer? Por que ela foi ficar doente? Olha o que ela fez comigo, né? Como se existisse uma culpa de quem se foi, né? Então, ela pode ter atitudes autodestrutivas, né? Pode começar a beber exageradamente, brigar com desconhecidos, né? Destruir propriedade alheia, tudo isso pode acontecer, né? Ela não compreende a gravidade das suas ações justamente por estar transtornada, né, por esse sentimento de raiva. E é interessante a gente pensar, né, que como que os processos, né, como eu falei, não são lineares, né? Pode acontecer da pessoa primeiro ter raiva, depois negar, mas quase sempre é nesse sentido, né, o processo. A pessoa ela nega aquilo, depois que ela passa, provavelmente depois de meses, que ela começa a entender a realidade da situação, ela passa a sentir uma coisa que pode ser que ela nunca tenha sentido isso por ninguém, mas ela, não necessariamente da pessoa, mas de uma situação. Né, a pergunta é, por exemplo, uma pessoa que infelizmente perde um filho muito pequeno, ela começa a sentir muita raiva. Né? Por que é comigo? O que fizeram? Por que tem que ser comigo? Por que Deus quis assim? Né? Ela começa a sentir, fazer perguntas muito direcionadas a esse sentimento que ela está sentindo, que quase sempre é raivoso, é de agressividade. Né? Nós vamos falar sobre outras fases, né? Então, eu vou falar sobre a negociação, que também é uma fase do luto, a depressão e a aceitação, né? Então, a gente continua falando num próximo vídeo, tá bom? Até mais.